Olá, pessoal! Segue mais algumas dicas para aplicação da técnica nanquim aguada sobre papel. Como nas últimas aulas travou um pouquinho a internet, eu resolvi fazer mais algumas demonstrações. Aqui eu vou fazer, por exemplo, uma garrafa de vidro. Farei ela de dois modos distintos. O primeiro lado dela, eu vou molhar o papel. Eu não vou encharcar, eu tô passando, mas eu não tô deixando acumular muita água, eu tô só umedecendo, ó. Não tô encostando na borda, porque se eu levar água até a borda, ela vai migrar para fora dos limites do papel. Então, eu tô preenchendo, mas não extrapolando a borda do meu papel. A garrafa de vidro que eu quero, ela é um vidro claro, né? Não é uma garrafa escura. Então, eu vou pegar um pouquinho de tinta no tom que eu desejo. Sempre testo num papelzinho antes, para ver se eu consegui chegar ao tom que eu quero. O ideal é já ter até preparado o tom anteriormente. Daí eu venho, lembrando que a ponta do pincel é onde eu quero a linha mais precisa e mais bonita, e vou puxando no sentido da construção volumétrica do meu artefato. Então, eu tô fazendo a primeira camada. Quero ela um tom bem clarinho. Se a gente observar, eu vou conseguir uma fusão. Por quê? Porque meu papel tá úmido. Então, eu venho e tenho, eu não preciso me preocupar muito com essa fusão, porque ela acontece naturalmente. Vou fazer uma outra marca, como se fossem detalhes do vidro, para mostrar a transparência. Aqui desse lado, quero como se tivesse um relevinho. Puxar um pouco. Se eu sentir que o papel já tá seco, eu posso trabalhar com a minha tinta um pouquinho mais aguada. Então, eu tenho um lado aqui. E eu sei também que quando secar, vai clarear. Então, trabalhando aqui, considerando já essa possibilidade. Ah, aqui ficou demais? Posso pegar um papel, secar um pouquinho. Então, essa é a minha primeira camada. Aqui embaixo tá úmido ainda, mas eu já sei que eu quero alguns detalhes um pouco mais escuros. Então, eu já posso ir fazendo, porque eu quero a fusão. Se eu esperar secar totalmente, eu vou ter a sobreposição de camadas e não a fusão. Então, aqui eu sei que esse cantinho, quero mais escurinho, quero mostrar um pouquinho na parte interna do vidro. Então, vou escurecer também, mas não tanto quanto essa parte que está no primeiro plano. Agora, eu vou fazer a outra metade da minha garrafa de um modo diferente. Em vez de umedecer o papel, eu venho trabalhando com a tinta bem diluída. Então, eu vou virar aqui a folha, porque eu prefiro sempre, né, trabalhar com a ponta do pincel aonde eu quero a linha mais perfeita. Ó, vou preenchendo do mesmo modo que eu fiz do outro lado, no sentido da construção da volumetria. E aqui, se eu não quero que fique marcado, eu tenho que ser um pouco mais ágil, ó. Molho meu pincel na água e vou diluindo. Então, nesse lado eu molhei previamente, e nesse aqui não, eu vou construindo com o papel seco. Se eu não gostar das manchas que ficam, eu molho meu pincel na água, tiro o excesso e dou uma passadinha. A mesma coisa, posso começar já a escurecer alguns detalhes. Por exemplo, aí aqui, que eu quero aproveitar a umidade do papel, eu quero um pouquinho mais escuro. Ah, veio tinta demais, o que eu faço? Seco o excesso de líquido do meu pincel e espalho o que eu quero. Ó, venho aqui, eu quero um detalhe mais escuro. Meu papel tá úmido. Então, não vai ficar rígido. Quero fazer como se fosse alguns reflexos. Então, como meu papel já tá preenchido, eu tenho que escurecer alguns detalhes em volta.
Quero uns brilhos bem claros. Poderia, né, secar. Quero escurecer um pouquinho para trazer essa parte do vidro aqui no primeiro plano. Então, eu escureço um pouquinho. Quero mostrar a profundidade aqui. Tenho que escurecer essa parte interna, mas não tanto quanto aqui tá fora. Agora aqui, outro lado, eu vou ajustar o tom. Trabalho com a tinta aguada, a gente pode perceber que agora já não migra tanto, ó. Mas eu quero definir um pouquinho mais a forma. Não quero tão rígido, molho meu pincel na água, venho aqui, passo na borda. Aqui também eu quero definir um pouco mais. Ó, se eu quisesse linha, eu deixaria assim. Quero mancha, quero diluir um pouquinho, molho meu pincel na água, tiro o excesso e espalho um pouquinho. Tem que pensar que essa parte superior do gargalo ali faz sombra para a parte de baixo, então eu vou escurecer um pouquinho. Vou definir um pouquinho a forma aqui. Para mostrar a profundidade, essa aqui é a parte interna. Eu vou escurecer um pouquinho mais. Molho meu pincel, tiro o excesso e só espalho. A tinta que já tá no papel. Ah, quero marcar sutilmente esse relevo. No vidro. Marcado demais, molho meu pincel na água. Tiro o excesso. Ainda quero trabalhar um pouquinho a base, muito sutilmente. Agora tá, meu papel tá úmido, não tá totalmente seco, mas não tá molhado também. Então, eu consigo uma linha consideravelmente definida, né? Opa, aqui. Quero desconstruir um pouquinho, molho meu pincel na água e passo sutilmente. Ó, já consigo um pouco mais de contraste e a diferenciação dos planos. Ah, preciso equilibrar para o meu olhar não olhar só para a parte de baixo. Então, vou escurecer um detalhezinho na parte superior também. Ah, alguma coisinha. E desse modo eu poderia ir colocando mais camadas, explorando um pouco mais a volumetria, mas a lógica seria essa. Então, um lado eu umedeci primeiramente o papel e do outro lado não. Do outro lado eu vim trabalhando com a tinta mais diluída. Correto? Se eu quisesse, por exemplo, aqui fazer uma borda mais escura. Lembrando que assim, eu coloco água, muita água, onde eu imagino que eu quero que as manchas terminem. Não colo a água no meu desenho, porque eu não quero que migre a tinta para a parte interna do desenho. Então, fiz isso aqui. Agora, vamos dizer que eu quero bem escuro. Eu peguei a tinta bem concentrada. Ó, quando ela tocar água, tocar na água, ela vai migrar. Aqui entrou um pouquinho. Não migrou tanto quanto eu gostaria, eu posso jogar um pouquinho. Mais de água, por exemplo. Ó, se eu não umedeço meu papel, eu tenho a pincelada mais definida. Se eu umedeço, eu tenho essa ideia de que tá migrando. Depois eu poderia deixar secar, escurecer um pouco mais, trabalhar um pouquinho aqui os contornos.
Ah, não, eu quero escurecer mais, mas eu não quero rígido. Então, enquanto tá úmido, eu ainda posso colocar, ó, mais uma camada. Aqui ficou um pouquinho tortinho, depois que secar, a gente poderia estar arrumando essa linha. Mas aqui só para explicar a lógica, né, de que, como migra, poderia estar aqui respingando água para criar umas manchas. No caso desse desenho, eu observaria, não, esse preto tirou muita atenção da minha figura, eu poderia escurecer mais algumas áreas para equilibrar o peso do preto ali adicionado no fundo. Então, é sempre uma relação entre figura e fundo, né? O conjunto do quanto eu tenho que escurecer a minha imagem. Aqui, por exemplo, vou precisar escurecer um pouquinho mais agora. Passar. Aí um pouquinho mais. Opa! Escuro demais, joga um pouquinho de água. E desse modo eu poderia continuar o desenho, né? E ajustar os pesos visuais. Aqui eu deixaria secar e consertaria bem essa linha para minha figura ficar simétrica.